Bom dia, povo amado do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus para todos. Receba aí o abraço do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus, aleluia. Estamos aqui mais uma vez para trazer a nossa palavra do dia. E a nossa palavra do dia de hoje está no livro de Gênesis, capítulo 37, que diz assim: José vendido pelos seus irmãos. Habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. E esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava o rebanho com seus irmãos, sendo ainda jovem, a companhia dos filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulher de seu pai, e trazia as más notícias deles ao seu pai. Ora, Israel amava mais a José do que todos seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica atalaia de mangas comprida. E vendo, pois, os seus irmãos que o pai o amava mais do que todos os outros filhos, odiaram. E já não podia falar pacificamente com ele. Teve José um sonho e o relatou aos seus irmãos. Por isso o odiaram ainda mais. Pois lhe disseram: Rogo-vos, ouve este sonho que tive. Atávamos feixe no campo, e eis que o meu feixe se inclinava e ficou em pé, e os vossos feixes rodeava e se inclinava perante o meu. Então lhe disse seus irmãos: reinará com efeito sobre nós e sobre nós o dominará? Realmente é. E com isso, tanto mais o odiava, por causa dos seus sonhos e da sua palavra. E teve ainda outro sonho, e referiu-se aos irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua, 11 estrelas se inclinava perante mim, e contando ao seu pai e aos seus irmãos, repetiu o pai e disse: que isso? Que sonho é esse que tiveste? Acaso virá eu e tua mãe e os teus irmãos inclinar-nos perante ti em terra? E seus irmãos lhe tinham ciúmes, e o pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. Até aí. Glória a Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Olha, às vezes que eu vou falar sobre família, não é para você ficar odiando o seu irmão, a sua irmã, o seu parente, os seus amigos, não é nada disso. Isso é deno que o mundo é mundo, é só para nós prestar mais atenção. Porque muitas vezes nós temos a ilusão que é porque a nossa família é. Podemos contar tudo para nossa família. Tem vezes que até para o pai e para a mãe não dá para contar certas coisas. Não que nós não odiamos nosso pai e a nossa mãe, não é nada disso. Porque a Bíblia diz que o nosso inimigo não é carne nem sangue, mas os principados e potestades. O demônio, o espírito da inveja, do ciúme, é tudo que causa. Tem gente que não aguenta ver alguém bem. Não aguenta saber de uma boa notícia, pode ser do seu próprio irmão. Ele já começa a criar um ódio ali por dentro dele, o inimigo começa a fermentar ali dentro dele, o sangue começa a ferver e ele começa a passar mal. O ódio dos irmãos de José era tão grande que eles não queriam mais que José vivesse. Que tamanho que é esse ódio? Aí você fala, é o primeiro? Não é o primeiro é Caim. A primeira história é de Caim e Abel. Então nós temos que ser prudentes. Nós estamos no segundo dia do ano.
É momento de reflexão, porque às vezes a gente passa uma vida todinha batendo na mesma tecla e não sai do lugar. Por quê? Porque a gente não muda de atitude. A gente continua contando tudo da nossa vida para todo mundo e acha porque todo mundo é nosso amigo, é meu amigo, porque sorriu para mim, é minha amiga, porque sorriu para mim. Ai, mas eu dou tanto presente, mas eu dou tanto presente. E daí? E como que eu posso fazer, Francisca, para saber se essa criatura é minha amiga, é minha irmã, é meu parente? Qual é o sentimento dela em relação a mim? Ora, jejua, coloca tudo na presença de Deus. Porque Deus é o único que pode revelar o profundo e o escondido. Mas para isso, você está preparado para saber, para descobrir certas coisas? Porque às vezes você não está preparado. E aí Deus não conta, não é porque ele quer te deixar na inocência. Não, Deus sabia, porque tu não me contou, Deus? Por quê, Senhor? É porque ele sabia que você não tinha estrutura para saber. Porque antes eu também não tinha, não. Antes, quando uma pessoa me pisava no meu pé, eu ia botar um salto agulha, ia pisar no pé dela e ainda dar uma rodadinha, que era para o salto entrar mais. Mas quando a gente tem uma comunhão com Deus, a gente entende que o nosso inimigo não é a carne, não é a pessoa, que nem eu falei aqui da pessoa aqui no meu trabalho, que era uma serpente disfarçada de gente. Mas no momento que ele teve necessidade, que eu vi ele passando por uma dor, a ponto de botar 2 mãos na cabeça, eu nem pensei. Eu pensei logo foi de dar um remédio para ficar livre daquela dor. Porque eu sei. Porque tem gente que nem que ele queira, o que está nele é maior. É o mal. Ele não consegue. Talvez ele está lutando com aquela coisa dentro dele e ele não consegue, ele precisa de ajuda para se libertar daquele negócio. Daquele demônio, daquela inveja, daquele sentimento ridículo, terrível que está dentro dele. Ele não consegue. Ele precisa de ajuda. Aí o que eu faço? Ora por ele. A Bíblia não diz que a gente tem que orar por aqueles que nos odeiam? A gente tem que abençoar a vida dele, orar por ele, para Deus libertar ele. Porque se a gente orar por aqueles que nos odeiam, amanhã ele vai ser nosso grande amigo. Tu fala assim, meu Deus, eu nunca pensei que esse fulano ia ser meu amigo. Me odiava, e sabe, ódio cruel. E hoje é o meu melhor amigo, é a minha melhor amiga. Amiga mesmo daquela que bota a mão no fogo. Eita, Jesus! Aí é amigo, né? Irmão, ó, bota por ele. Não, eu confio com o pé junto. Será que tem? Será? Será? Tem sim. Tem pessoa que é amiga, irmã, amigo mais chegado que irmão. Tem sim. Tem. Não é todo mundo. Então a gente tem que fazer o quê? Qual é a minha oração? Senhor, afasta de mim tudo aquilo que não provém do Senhor. Porque se chegar até a mim é porque Deus tem um negócio entre mim e aquela pessoa. Afaste. Aqueles que vêm para ajudar, para somar, o Senhor deixa. E aqueles que vêm para atrapalhar, pedra de tropeço, embaraço, o Senhor remove do meu caminho, o Senhor remove do caminho dos meus filhos, o Senhor remove do caminho da minha família. Remove. Aí aquele que é a família, Francisco, como é que tu faz? Como é que eu faço? Se tu sabe que é serpente, tu vai fazer o quê? Tu vai tomar o antídoto, porque se te picar, tu não vai morrer. Porque tu sabe que tu não é ovelha? Então o antídoto já está na tua veia. A serpente que te morder, quem morre é ela. Eu já tenho visto serpente aqui rolar de bucho para cima, barriga para baixo. Por quê? Porque me picou e aí, ai meu Deus do céu, e agora? Deus disse, fica tranquilo, quem morre é ela. Quem morre é ele, não é você. E aí, coitadinho do José. E aí, o que aconteceu com José, Francisca? José continuou contando o sonho dele. Meus irmãos, eu tive mais um sonho. Sonhei que o sol, as estrelas, tudo se curvava diante de mim. José, tu pirou de ver, menino? Tá ficando maluco, José. Onde tu já viu aonde o sol, as estrelas, a lua, tudo vai se curvar diante de ti. Ou já não bastava os feixes, eles agora até as estrelas. Quer dizer, tudo tá debaixo do nosso controle? Tá assim. Deus nos deu autoridade sobre tudo. E por que a gente não usa? Porque não tem conhecimento. Porque às vezes a gente vai falar e, ai, meu Deus, doeu. Ai, essa doeu. Por que ela fala tão dura desse jeito? Porque tem vezes que tu já ouviu essa palavra tanta vez e ela nunca te foi revelada. Aí no dia que vem aquela, sabe, que vem bem no meio da testa, assim, que tu fala, ui, doeu.
Aí tu fala, é igual a bezetacil. Dói, mas cura. Você entende. Aí você ouve uma palavra, e você vai analisar a palavra. Vai meditar na palavra. Meu Deus. Mas uma vez, eu falei uma palavra para uma irmã minha, a irmã de monte, sabe que a gente vai para o monte, vai morar no monte. Essa minhas duas amigas irmã, que é companheira de monte mesmo, essa. Aí eu contei uma coisa para ela, sobre as 10 virgens, né? Sobre as virgens, as prudentes, né? As prudentes e as nécias. Porque, ou seja, se tu tem 10, aí tu vai dar os 10, tu vai ficar sem. Depois tu vai pedir também. Tu tem que ver, você tem que abençoar, você tem que prover para que você tenha também. Ela disse, eu nunca tinha pensado nisso. Já li essa palavra tantas vezes, porque você viu que as prudentes, elas encheram a lâmpada, mas elas levaram uma reserva. Ou seja, eu não sei quanto tempo ele vai demorar, vai que ele demore muito, e aí? Vamos ficar, por quê? Porque só levamos, como é que tu vai saber? Então leve sempre uma reserva, mas vamos voltar para José. E aí os irmãos de José chamavam José o quê? Sonhador mor. Ou seja, o que quer dizer? O grande sonhador. Já te chamaram de sonhador também, já? Já. Eu? Não. E quem me chamava, e era minha mãe que me chamava. Minha mãe dizia, meu Deus, essa menina dele, que eu me entendo, gente. Essa menina aí, ela não precisa nem dormir para sonhar, ela sonha com esse zoião dela aí. Zoião não, esse olho de japonês dela aí, que o olho dela, não sei para quem que ela puxou desse jeito, que esse olho inchado, esse olho parece que maribondo picou, que esse olho inchado, ela sonha acordada. Era. Porque assim, José não pediu para Deus para ser chamado, não. Ele falou, Senhor, me dá sonho, porque eu quero ser governador. Não, ele não pediu, papai, faz uma túnica de manga comprida para mim, de atalá de manga comprida. Ele não pediu nada. Ele só obedecia o pai. O pai dizia, José, vai lá no campo ver o que teus irmãos estão fazendo. Ele dizia, papai, eu não vou. Não vou porque o senhor sabe que os meus irmãos têm raiva de mim. Ele sabia, mas ele preferia obedecer o mandado do pai. E quando você obedece o mandado do pai, não, Deus te protege. Ele que está mandando. Se é o pai de carne e osso, ele que está mandando. E se é o pai do céu, melhor ainda. Obedece, porque o que vier contra você é contra Deus, não vai permanecer. Não vai. Tu pode até cair, mas tu não fica prostrado. Tu pode até entrar na cova do leão, mas ele não vai te devorar. Tu pode até entrar na fornalha, mas o fogo não vai te queimar. Por quê? Porque Deus está lá para te proteger de todo o laço, de toda a víbora, de tudo que é mal. E aí o ódio ia crescendo no coração dos irmãos de José. Não, vamos matar ele. Não podemos matar porque é nosso irmão, sangue do nosso sangue, não podemos fazer isso. Mas vamos fazer o seguinte. Então vamos vender. Aí o que eles fizeram? Pegaram, mataram lá, tomaram a túnica de José, mataram o animal, sujaram lá com sangue e levou para o pai. O pai nem esperou dizer, foi morto, foi José mesmo. O pai mesmo já deduziu. A túnica aqui toda cheia de sangue, meu filho morreu. Jacó não sabia. Jacó sabia que os irmãos de José não gostavam de José, porque ele ia para trazer a má notícia. Fofocar, era X9, 007 do pai. Tudo que os irmãos faziam, vai lá ver o que eles estão aprontando. Ou seja, aí coitadinho do José ia, vou lá, papai está fazendo assim, assim, assim. E quem que gosta de fofoqueiro? Diz aí. Mas não para matar. Se afasta dele. Tá vendo que a pessoa é língua de trapo, boca de caçapa? Fica longe dela, não conta. Não conta. Eu não conto. Toda vez que eu vou daqui pro Brasil, eu não conto. Eu não conto. Por que eu não conto? Olha só, às vezes você diz assim, vai ela dizer que já aconteceu com ela. Antes, fizeram um trabalho para mim de feitiçaria lá. Mas era para me matar mesmo, sabe? Não era para ficar viva, não. Era para já ter descido 7 palmos mesmo, assim, que não tinha mais nem osso branco, no tempo que foi feito esse trabalho. Aí a mulher ia lá, mandava fazer, ela no Saravá, fazia o trabalho lá, e o negócio que baixava lá, dizia, a gente não dá, isso daqui não tem jeito como fazer, não tem como matar ela, não. O que a gente vai fazer, então? Vamos desterrar, fazer um negócio para desterrar ela para bem longe. Olha só, não fui vendida não, eu fui desterrada. Vai desterrar. Aí me desterraram.
fizeram o trabalho lá, e cada vez eu queria ir para mais longe, mais longe, mais longe. Toda vez que eu arrumava para ir para lá, para o Brasil, lá, para onde os meus pais, eu sonhava com uma pessoa, essa mulher, só que o corpo era dela, eu conhecia o corpo, mas no lugar da cabeça dela, era a cabeça de um touro preto, com aquele chifrão, sabe? Aquele touro preto com chifrão. Aí eu falei, meu Deus, que coisa estranha. Podia estar tudo certo, Mas eu falava assim, eu vou amanhã para o Brasil, para o Maranhão, porque na época eu morava no Brasil, Maranhão, tudo dava errado, sabe, desandar assim? Desandava tudo. Aí eu comecei a botar sentido naquilo. Eu falei, tem alguma coisa errada. Eu não tinha noção muito desses negócios. Falei, tem alguma coisa errada. Liguei e falei pro meu pai. Papai disse, minha filha, estão fazendo trabalho de macumba para touro. Estão fazendo. Eu falei, meu Deus do céu, é por isso que eu sou com essa mulher com essa cabeça de touro atrás de mim. É por isso. E era para despertar. Aí foi o tempo que eu fui esfaqueada, porque o demônio veio lá, entrou no homem, o homem veio com tudo para cima de mim, esfaqueou, fez minha costa igual fura aqueles pedaços de carne para colocar tempero. Mas não matou. Pelo contrário, Deus transformou a maldição em bênção. Ou seja, eu saí de lá, vim para o outro lado do Oceano Atlântico. Para quê? Para preparar o caminho, para ajudar a minha família. Então, Deus tem tudo que a gente passa na nossa vida, mesmo você ainda não conhece Deus, mas Ele te conhece, é uma preparação. O José é porque Deus tinha um governo. José ia ser governador de um país que ainda nem existia esse negócio de governador. Era tudo faraó. Mas Deus ia fazer. Faraó ia colocar isso aí especialmente para José. José vai ser governador. Vai ser por pai de faraó. Olha o tamanho do negócio. Então, eu não sei qual é o tamanho da tua luta, mas você é uma serva de Deus, não é? Então, dê glória a Deus e aleluia, porque o que Deus tem para ti não é igual ele tem para todo mundo. Os irmãos de José, teve um que foi pelo menos assistente de governador? Trabalhou lá no palácio? Não. Foi tudo dependente de José, se curvou diante dele. O único que foi governador foi aquele que foi vendido como escravo, que foi jogado na cisterna, que foi açoitado, que foi para a prisão. Tudo isso aí, sabe o que era? Era Deus lapidando, preparando José. Porque já pensou se José já chega lá e já tudo acontece? José ia estar cheio de raiva, cheio de mágoa, cheio de rancor, e dizer, agora eles vão me pagar. Tudo que eles fizeram comigo, agora eu estou acima deles, eles vão me pagar. Bastava José dizer, olha, mata eles tudinho, pode matar. Joga na caça e deixa definhar lá, ficar 10 dias lá sem pão, sem água, sem nada. Ia ter alguém que ia falar o contrário? Porque a lei que mandava naquele país era a palavra de José. O que José dissesse era lei. Era feito. Então, tu tá com medo por quê? Resiste. Isso tu já sabe por que tu tá passando por isso? Então não vai, não joga, não lava a rede, não lava. Não, porque Deus não se compraz naqueles que retrocedem. Colocou a mão no arado, vai até o fim. Porque senão como tu saberia, como seria se eu não tivesse desistido? Será que eu tinha chegado a ser governador? Será que eu tinha chegado a ser isso? Será? No meu caso, eu dou graças a Deus. O meu sonho era ser amiga de Deus. Mas lá no Maranhão, como que eu ia ser amiga de Deus? É lógico que Deus pode fazer aonde Ele quiser. Mas Deus fez comigo como Ele fez com sabe com quem? Com Moisés. Moisés não, com Abraão. Sai da tua terra e da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei, de ti eu farei uma grande nação. Qual é a nação? A nação aqui é uma igreja que Deus me deu para tomar conta. Eu pensei na minha vida que um dia eu ia ser uma missionária, uma pastora, uma pregadora. Eu não. Que a minha família vinha tudo lá do macumbeiro, lá do candomblé. Como é que eu ia saber que Deus tinha esse negócio para mim? Eu não ia saber. Então tem coisas que se a gente souber, a gente diz, Senhor, não quero não. Deus me desculpa, pai, eu te amo demais da conta. Mas não quero, isso aí é muita trabalheira. Não tem um negócio assim, mais maneirinho assim para mim? Uma coisa mais light, Senhor. Porque tu já imaginou, tu sai do teu país para uma língua, para um país que tu tem que aprender a língua, que tu tem que falar de frente para trás, de trás para frente, um negócio todo esquisito. Mas tu vai para lá e tu vai ter que aprender. Tu já imaginou? Tem gente que prefere ficar
Sabe o quê? Na beira do caminho, com a latinha pedindo trocada ali, se fingindo de cego, mas daqui não sai, não. Eu vou ficar nessa pindaíba, eu vou ficar aqui que tá bom. Eu tô ganhando para me comer. Não, eu não, nunca fui assim. Eu digo, eu não nasci para isso, eu nasci para fazer, passei tudo que Deus quer que eu seja, para comer o melhor dessa terra, para usufruir do melhor dessa terra. É para isso. Tem coisa mais maravilhosa do que tu ver uma pessoa enferma e tu colocar a mão em cima dela e dizer no nome do Senhor Jesus, Satanás, sai da vida dela, enfermidade, sai da vida dele e sair? Para mim não tem. Eu fico feliz demais, muito feliz quando eu posso ajudar alguém. Eu fico mais feliz quando eu posso ajudar do que quando eu recebo ajuda. Ah, não, porque tu quer se aparecer. Não quero, não. Eu gosto de abençoar. Eu gosto de ver pessoa feliz. Então, quiser me contar, pode me contar. Prometo que não vou fazer nenhuma maracutaia. Não, eu vou orar, vou interceder por você. Vou pedir a bênção de Deus sobre a tua vida, sobre toda a tua família, sobre toda a tua descendência. Mas por que Deus deu essa palavra hoje? É porque é o começo do ano. Você já passou janeiro e fevereiro, anos e anos e anos e anos na mesmice. Então muda o disco, muda o negócio aí. Sabe, faz jejum de palavra. Deus já falou isso comigo. Faz jejum de palavra, porque tem pessoas que a gente chega perto dele e parece que a gente tem a obrigação de fazer um relatório de tudo que aconteceu na nossa vida. Fulano, aconteceu assim, 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 assim. Que isso? Tu tá na ouvidoria da prefeitura para contar tudo da tua vida? Não. Retenha. Só fala aquilo que é o necessário. Não interessa. Se tu já sabe que tem serpente, para que tu vai botar tua perninha lá para ela morder? Vigia, vaso. Vigia, seja prudente que nem uma serpente. É por isso que Deus colocou isso aí. Prudente que nem uma serpente. Tu já viu alguma serpente por aí dormindo, roncando? Ela tá sempre atenta. Ela tem o tempo para tudo, lógico. Mas ela tá sempre atenta. Tu nunca vai pegar ela despercebida, olhando pro céu, contando estrela. Vai, mas não vê mesmo. Ela está sempre atenta. Então, por mais que os irmãos de José fez tudo o que fez com ele, só fez o seguinte, o que aconteceu? Colocou ele mais para perto da benção, que nem fez na minha vida. Hoje quando eu chego lá, eu falo com essa pessoa, falo sim. Sou uma mulher de Deus, eu jamais vou ficar de mal com alguém, de jeito nenhum. Perdoei, perdoo, no nome do Senhor Jesus, está perdoado. Meu coração não é lata de lixo, para guardar lixo, de jeito nenhum. Então, perdoe aquele que você ficou todinho guardando ali, aquele rancor, aquela mágoa ali. Sabe o que acontece? Você pode pegar um câncer, você pode pegar uma enfermidade, envelhecer antes da hora, porque a falta de perdão envelhece, você fica ali carrancuda, cheia de ruga ali na cara, com aquele ódio no coração. Tu já viu que o coração alegre, ele formoseia o rosto? Tu já viu quando você tá alegre? Né? Você fica com o rosto maravilhoso, lindo. E quando você tá brava? Você fica parecendo um touro brabo, não fica? Com aquela cara ali, soprando ali, saindo fogo pelo nariz, pela orelha. Não, se acalme. Perdoa, Senhor, perdoa no nome do Senhor Jesus. Não é fácil perdoar, não. Mas é no nome do Senhor Jesus. Toda vez que vem aquele ódio da pessoa, tu fala assim, eu perdoo ela, fala o nome. No nome do Senhor Jesus, tu tá perdoada. Aí tu vai ver que teu coração tu vai ser renovada assim de dentro para fora que nem... Tu vai ficar linda, maravilhosa. Lindo, maravilhoso. Por quê? Porque você perdoou. E aí, Deus vai abrir a janela do céu esse ano. Tu vai receber as bênçãos, aquela que está acumulada, que tu pensava que tu nunca ia receber, tu vai receber esse ano, no nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus, aleluia. Porque o que Deus tem para você, para mim, para nós, nem olho viu e nem de coração humano penetrou aquilo que ele tem preparado para aquele cujo coração é totalmente dele. Então entrega os teus caminhos, a tua vida, tudo teu, coloca na mão de Deus e aí tu vai ver. Ele vai ser lutar, a luta já não vai ser mais tua, vai ser do Senhor. Aqueles que se levantar contra ti vai se levantar contra o próprio Deus e ninguém mata projeto de Deus, então não tema nada, creia somente. Amém? Vamos orar. Glória a Deus, aleluia. Pai querido, Pai amado, no nome do Senhor Jesus, meu Deus, eu te peço, Senhor, primeiro eu quero agradecer por esse ano, Senhor. Oh, Jesus, muito obrigado, Pai, consagro o meu ano. Tudo que eu tenho ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo de Deus, a minha família, as famílias, meu Deus, eu coloco nas tuas mãos, cobre com teu sangue, Pai, abençoa poderosamente
todos aqueles que ouvem o áudio da palavra do dia, a sua família e toda a sua descendência, Pai. No nome do Senhor Jesus, aqui pelo WhatsApp, pelo Facebook, pelo Instagram, pelo YouTube, que a gente tem um canal no YouTube onde está a palavra do dia. Que Deus te abençoe poderosamente com toda a sorte de bênção. Pai querido, Pai amado, consagra esta água, Senhor. Consagra este azeite, consagra, Senhor, tudo que está aí do lado desse celular, no momento que essa pessoa beber desta água, e usar desse azeite, que ela venha ser curada, que ela venha ser livre de toda e qualquer enfermidade física ou espiritual, Pai. E quem ouvir esse áudio da palavra do dia, essa pessoa e toda a sua descendência venha ser liberta. Toda a maldição hereditária que estava na vida dela, que vinha de geração por geração, seja jogada por terra, seja desfeita, seja anulada, seja cancelada, e essa pessoa vencer todas elas abençoadas para a honra e glória do Senhor Jesus. Pai, vai repreendendo, Senhor, no nome do Senhor Jesus, todo demônio devorador, cortador, migrador, destruidor, todo o mal que estava assolando a finança e os projetos do teu povo, Pai, que caia por terra. Todo o levante do inferno contra a nossa vida, contra a nossa casa, contra a nossa família, no nome do Senhor Jesus, caia por terra. Pai querido, Pai amado, no nome do Senhor Jesus, eu te peço também que o Senhor repreende o espírito da enfermidade, o espírito da loucura, o espírito do medo, o espírito da depressão, o pavor noturno, que o Senhor repreende, Senhor, no nome do Senhor Jesus, o espírito do câncer, esse demônio que entra dentro da igreja para tirar os teus filhos de dentro da igreja, da tua presença, e levar para o mundo da droga. No nome do Senhor Jesus, vai batendo em retirada todo o mal da vida deste homem, da vida desta mulher, da vida desta criança, no nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, vai repreendendo toda a obra de feitiçaria, de magia negra, de voodoo, de encantamento, palavra de maldição, maldição hereditária, no nome do Senhor Jesus, caia por terra. Esse espírito da Maria Mulambo, da Pombagira, a Enxucaveira, Tranca-Rua, vai batendo em retirada da vida do povo do meu Deus. Vai batendo, Pai, cobre o teu povo com teu sangue, blinda, Senhor, nossas vidas, nossos projetos. No nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, envia essa legião de anjos no nosso local de trabalho para remover todo o mal do nosso local de trabalho, Senhor. Que trazer a tua paz, Senhor, abençoa as empresas, abençoa os projetos do teu povo. Pai, envia essa legião de anjos, anjos com espada de fogo nos nossos lares, Senhor, para remover toda seta maligna, tudo aquilo que foi lançado contra a nossa casa, contra a nossa família, que caia por terra. Que a tua paz, que excede todo entendimento, esteja no nosso lar, esteja com as famílias, esteja com o teu povo, Pai. Envia essa legião de anjos nos hospitais, em cada leito, para tocar em cada paciente, Senhor, para curar, para libertar, para restaurar a saúde do teu povo. Envia também nos manicômios, nas penitenciárias, nos abrigos, nos albergues, em todo lugar deste mundo, onde houver uma pessoa clamando pelo teu socorro, que o teu socorro esteja chegando, Senhor, para libertar o teu povo de todo o mal. Pai, no nome do Senhor Jesus, abre a janela dos céus, abre as portas e derrama sobre nós bênção sem medida, no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Que o Senhor Jesus te abençoe, que Ele te proteja, que Ele faça resplandecer o rosto sobre ti e te dê a paz. Se o Senhor permitir, amanhã voltaremos mais uma vez com a palavra do dia. Fica na paz do Senhor Jesus.